Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, neste dia 18 de junho, desejando que a graça, o amor, a bênção, a paz de nosso Senhor realmente habitem na sua casa, na sua família, nos teus trabalhos, em tudo aquilo que você deseja que seja tocado por esse amor, pela misericórdia de Deus. Que realmente o dia de hoje seja um dia de experiência de Deus na sua vida e que cada hora deste dia seja acumulada pela graça do Senhor. E iniciando esse nosso momento de oração, convido você a pedir comigo a ação do Espírito Santo sobre nós, a clamar a presença do Espírito em nossa vida. Esse Espírito Santo que é Deus com o Pai e com o Filho. Ele que foi enviado em Pentecostes para estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele que é Senhor e que dá a vida e não cessa de querer nos ajudar na nossa caminhada, nos orientando, nos iluminando e nos fortalecendo. Mas o Espírito que não violenta a nossa liberdade, que não nos força a nada e nem força a entrar em nossa vida de qualquer maneira, mas quer que nós abramos o coração e permitamos que Ele haja em nós. Então clamemos a ação e a unção do Espírito Santo em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta quinta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia da igreja nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje é tirado do capítulo 6 de São Mateus, nos versículos de 7 a 15. Mateus 6, de 7 a 15. Então ouçamos com bastante piedade, bastante atenção, essa palavra que nos é dirigida no dia de hoje, que é palavra de Deus. É palavra para sustentar a nossa vida, para encaminhar o nosso dia, para fortalecer nossa caminhada.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto do Evangelho de hoje vem nos chamar a atenção para a profundidade da oração do Senhor, da oração que o Senhor nos ensina, que é, na verdade, um projeto de vida, uma orientação que deve permanecer em nós todos os momentos. Essa oração do Pai Nosso, quando bem rezada, deve ser multiplicada durante o nosso dia. Deve ser como que uma jaculatória que nós devemos repetir, mas não sem refleti-la. Devemos repeti-la várias vezes durante o dia, mas não sem refleti-la. A profundidade desse projeto de vida que está no Pai Nosso. Jesus começa o Evangelho de hoje advertindo que não é a multiplicação de palavras que nos aproximam de Deus. Que não é simplesmente querer rezar, entre aspas, rezar muito, que vai nos aproximar de Deus. Assim fazem os hipócritas, diz Jesus, que às vezes querem rezar e rezar em lugar de destaque para que sejam vistos pelas pessoas, para que sejam elogiados pelas pessoas, para que sejam vistos como homens, mulheres de piedade pelos outros. Com isso, não estou dizendo que não devamos rezar e rezar intensamente, rezar sempre e gastar tempo com a oração. Não é isso. Claro que devemos. E Jesus ensina essa profunda oração, que é a oração do Pai Nosso, que é a oração que Ele nos ensina como esse projeto de vida. E eu queria chamar a atenção para uma partezinha do Pai Nosso, que nos ajuda a compreender um pouco melhor essa palavra. A única condição
que existe na oração do Pai Nosso é com relação ao perdão dos pecados. Uma condição que nós mesmos colocamos a Deus quando oramos. Nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição que nós colocamos a Deus. Nós dizemos assim: Senhor, eu desejo profundamente que o Senhor perdoe o meu pecado, na medida que eu também perdoo o meu próximo. Eu desejo profundamente que o Senhor venha em socorro das minhas limitações, me cure, me salve, à medida que eu também tenho um coração misericordioso para perdoar aquele que me ofendeu. Veja a seriedade dessa oração, meu irmão, minha irmã. Veja a seriedade dessa oração. Quem tem o coração cheio de rancor, de ódio, de ressentimento, aquele que se nega a perdoar o seu próximo, ou simplesmente diz aquela desculpa: eu não consigo perdoar, não deveria rezar o Pai Nosso. Por causa dessa condição que a própria pessoa coloca. Ou melhor, deveria imediatamente se converter, tirar o ódio do coração, tirar o ressentimento da alma, ter a capacidade de perdoar, por mais difícil que seja. Quem foi que disse que perdoar é fácil? Não é fácil, é exigente. Mas o Evangelho é exigente. Jesus é exigente. Buscar a reconciliação imediatamente. Começar a orar por aquele que ofendeu você. E aí sim, poder rezar com toda a intensidade: Senhor, eu desejo profundamente que o Senhor me perdoe na mesma medida, na mesma intensidade com que eu perdoo o meu irmão, a minha irmã. Essa condição, irmãos, na oração, quando nós rezamos, nós a colocamos. E Jesus, ainda no finalzinho do Evangelho, reforça esta condição do perdão do pecado. Quando ele diz: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Mostrando aí que é realmente uma condição que é colocada a Deus. Deus não pode ser condicionado a nada, mas nessa oração, Jesus nos ensina a rezar de modo que colocamos a Deus uma condição. A graça de Deus só vai poder ser sentida em nós se nós formos capazes de perdoar. A bênção de Deus só poderá ser sentida em nós se nós formos capazes de não guardar rancor, de não ter sentimento de vingança, mas ao contrário, de orar por quem nos ofendeu, por quem nos fez mal. É claro que Deus não deixa de derramar abundantemente a sua bênção, a sua graça sobre nós. Mas como disse um outro dia, usando uma imagem, quando não existe perdão em nossa vida, quando não existe a capacidade de reconciliação ou a busca da reconciliação com o próximo,
quando não existe um sentimento, até mesmo de piedade por aquele que nos ofendeu, quando não existe o desejo de perdoar, mas apenas o rancor e o ressentimento, se cria um campo de força em torno da alma que impede que a graça de Deus possa penetrar, que a bênção de Deus possa chegar. Não é que Deus não queira abençoar. Ele sempre está abençoando. Lembramos esses dias, ouvindo o Evangelho, que Deus faz chover sobre bons e maus, faz o sol brilhar sobre justos e injustos, porque não faz acepção de pessoas, ama a todos igualmente. Mas cada pessoa, na intensidade do seu amor, na intensidade da sua capacidade de perdoar, do seu interesse por reconciliar, na sua busca por viver a misericórdia, vai abrindo espaço para que a bênção de Deus aconteça, a graça de Deus aconteça. Então não esqueçamos da seriedade dessa oração e deste pedido que é condicional. Perdoai as nossas ofensas, do mesmo jeito que nós perdoamos os que nos ofenderam. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra, a guardá-la no coração, na alma, na inteligência, e que possamos ser homens e mulheres de misericórdia. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.